Então, se numa situação de emergência leva 5 meses para tomar uma atitude, quando essas famílias estavam até no início do ano letivo ainda abrigados em escolas, agora foram transferidos para abrigos provisórios, imagina numa situação normal de aplicação de uma política habitacional. É uma tragédia social. Né? Ali é uma tragédia social. Se nós olharmos para o ano passado, o próprio governo tinha no Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social por volta de 450 milhões para aplicar no subsídio para essa faixa de renda de famílias de até 5 salários mínimos. Conseguiu aplicar só 200 e poucos milhões, 230 milhões. Então sobrou de 450 milhões que foram disponibilizados no orçamento ano passado, sobraram quase 50% do valor. Então é muito pouco provável, e aí a grande crítica que eu faço a esse programa é a questão de confundir oportunismo com oportunidade. A questão da oportunidade que nós temos com a crise, do governo ter olhado de fato para a questão habitacional, principalmente de interesse social, é imperdível. Acho que todos nós temos que trabalhar em conjunto, oposição, governo, setor produtivo, para tentar viabilizar alguma coisa. Mas não um pacote oportunista, no sentido de até eleitoral. Eu considero isso um pacote muito eleitoral de dizer que vai produzir 2 milhões de unidades, começa o processo, se produz 100, 200, 300 mil, espero que chegue até 300 mil ano que vem, e depois se sinaliza que o governo, sendo reeleito, pode continuar e vai fazer mais. É mais ou menos aquela história que tinha no Nordeste no século passado, do cara dar o pé esquerdo da botina para o cidadão, e depois, se a gente ganhar a eleição, nós daremos o pé direito. É uma coisa muito parecida. Então, a grande crítica que eu faço é de que nós não podemos perder a oportunidade de fazer um plano de longo prazo, um plano que dê um ritmo mais acelerado à construção, e por um período de 10, 15 anos, e não um plano de 2 anos. A indústria da construção não tem condição, isso é uma coisa absolutamente impossível de ocorrer, de acelerar do número que nós produzimos hoje para 1 milhão de unidades, em 2010 desacelera de novo. Isso é uma coisa que não existe. Como que a indústria, por exemplo, que produz o material... Não conseguiu fazer. Exatamente, porque não tem competência para fazer, está aprovado no orçamento, é só acompanhar o orçamento da habitação ano a ano. Mas a indústria, como é que um cidadão que tem uma indústria... não conseguiu fazer, não vai fazer nada. Com certeza. E ladrilhos, né? Como que o cara vai ter que pegar um financiamento do BNDES, por exemplo, para poder ampliar a indústria dele, para fornecer material para a demanda que vem na eventualidade de se conseguir produzir 1 milhão de unidades. E ali, daqui 2 anos, o que ele faz? Ele está com financiamento, desacelera o processo, porque não vai ter mais recursos, provavelmente. Então, isso é uma coisa que não tem sentido. E as conexões para fazer o abastecimento de água para as casas. Isso depende de investimento em infraestrutura, regiões metropolitanas. Saneamento básico, abastecimento da água. É aquilo que eu digo, não é a casa. É toda a infraestrutura social. Uma infraestrutura em torno dela. Né? Transportes, que é o grande problema em regiões metropolitanas. Disponibilidade de terrenos, preciso lembrando outra questão. Rede escolar, rede de posto de saúde. A dificuldade de terreno é real. Blumenau é real. O déficit habitacional está nas regiões metropolitanas, não está no interior. A grande maioria do déficit habitacional está nas regiões metropolitanas. E as regiões metropolitanas não têm terrenos, tem indisponibilidade de terrenos, ou por questão de preço, ou por questão de falta de documentação, que é outra coisa que atrasa enormemente o início de projetos na área de habitação. Então é uma coisa que não tem muito sentido. O público beneficiado por um programa dessa amplitude, a gente sabe qual é. É o público das favelas do Rio, das favelas de São Paulo, sim, das favelas dos grandes centros urbanos, de Florianópolis, de Porto Alegre, de Salvador, de Recife. E isso é sair do zero, né? Isso é sair do zero. Conseguir terreno, conseguir titulação ou desapropriar a bem de serviço público. É um processo muito burocrático, né? O governo podia fazer esse grande bem para o país, de fazer um programa habitacional de longo prazo. Nós temos projetos, por exemplo, uma PEC que eu, a Ângela, vários deputados aqui da Comissão de Desenvolvimento Urbano
apresentamos, que é uma PEC que vincula recursos da União, que aí sim seria um recurso que seria contínuo, ano a ano, de estados, municípios e da União, para ser aplicado efetivamente na produção de habitação de interesse social. Aí tem que ser um programa de Estado. Um programa de governo. Um programa de Estado. Para passar todos os governos. Não é? Então, os estados e municípios da União aplicariam o percentual dos seus orçamentos de maneira contínua para a área da habitação social. Como é a área da saúde, como é a área da educação, aí sim tem a continuidade na busca da qualidade. Isso é coisa de início de governo, não é em final de governo. Isso é coisa. É um programa tão ambicioso que ninguém acredita que ele seja viável. De novo, a questão do oportunismo ao invés de oportunidade. Nós acompanhamos, a Ângela foi presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano no ano passado, e nós acompanhamos, por exemplo, o Planab. Planab, que é o Plano Nacional da Habitação, que o governo nem fala mais nele. É um plano que o governo vem, durante os 6 anos que ele teve, que já são 6 anos do governo atual, trabalhou, fez audiências públicas, gastou uma fortuna, contratou assessorias técnicas para fazer o tal do plano. Quando veio apresentar o plano aqui na Câmara, o plano não era plano, era um diagnóstico. Ou seja, era um grande levantamento a respeito do déficit habitacional. Não era um projeto. Então gastou-se uma fortuna, passaram-se 6 anos e agora, no momento de crise pré-eleitoral, se apresenta um plano. Eu acho que o país não precisa de um pacote, desculpe, se apresenta um pacote. O país não precisa de um pacote, o país precisa de um plano de redução de impostos, uma política consistente que incentive o setor produtivo e público a enfrentarem essa questão do déficit habitacional de frente, produzindo um número aí suficiente, porque não vai se reduzir o déficit de 8 milhões, não vai acabar em 1 ano, em 2 anos, nenhum governo. É um processo de 15, de 20 anos que tem que ser iniciado agora, para a gente ter pelo menos a perspectiva de acabar com o problema de habitação nesse país. Por isso a importância desse projeto de lei, da vinculação de recursos e fazer da habitação social também uma política social. Agora, tem a emergência da crise financeira, que torna os recursos mais escassos. O crédito se tornou mais escasso. Então, o que fazer diante disso para arranjar recursos deve ser uma tarefa muito mais difícil num momento desse, não é? As empresas também estão desconfiadas, porque houve uma base de confiança. Sim. Exatamente. Não é? Todo um sistema capitalista internacional que alcança o Brasil. O Brasil não é uma ilha. Não. O Brasil está hoje ligado a esse sistema. Não? Nessa questão, Tarcísio, eu defendo muito claramente a questão da redução de impostos, mas linear. Não adianta você agora pegar o governo e querer fazer uma redução de impostos, setor por setor, tentar resolver o problema, que é o que ele tem feito ultimamente, que é basicamente atendido a lobbies. O lobby que reclama mais aqui no governo, que vem aqui e que tem uma atuação mais forte, mais capacidade de negociação, vem e recebe de presente do governo um pacote específico. Eu acho que também é o momento de nós aproveitarmos e fazermos uma redução para todos os setores, porque todos os setores, a gente não pode se enganar, essa crise não é de nenhum setor específico, é uma crise que atinge e vai atingir fortemente todos os setores da economia. Então é o momento de repente, nós aproveitarmos a reforma tributária, por exemplo, que está tramitando aqui na Câmara, e tratarmos isso de maneira séria, com uma redução linear que possibilite um reaquecimento, a retomada da economia, a criação de novos cargos, porque empregos a gente tem acompanhado os números dia a dia aí no jornal, na televisão, os números são assustadores, o desemprego vai bater forte, e isso é um ciclo... Já está batendo. Está batendo forte, e é um ciclo muito ruim para a economia. Agora os senhores sabem que